Já boa tarde a todas e a todos. Eu quero mais uma vez agradecer o privilégio de ter sido lembrado pelo Grupo Otimista, meu estimado amigo e grande cearense Adriano Nogueira, que tem resistido no Ceará, fazendo uma imprensa livre, independente, capaz de mostrar as coisas boas, e ele gosta muito de mostrar as coisas boas, tanto que o nome é Otimista, mas é praticamente uma voz solitária denunciando as gravíssimas mazelas que, infelizmente, o poder total, como dizia Montesquieu, corrompeu totalmente. Montesquieu dizia que o poder corrompe e que o poder total corrompe totalmente. Essa é um pouco a realidade nesse momento no Ceará. Eu sou chamado para essas reflexões, eu cheguei agora de Aracaju, entrei no avião às 2h da manhã, 2h30 da manhã, desci em São Paulo, troquei de avião, deu tempo de tomar um banho, que eu queria chegar para ver aqui a expressão do ministro Fux, que é um jurista sério, respeitado, corajoso, e que sabe que o papel do juiz não é seguir na onda, especialmente das pressões de imprensa, e sim fazer o que manda a lei que seja feito, qualquer que seja o agrado ou desagrado das opiniões publicadas desse nosso país, que vive esse momento constrangedor. E a ideia que eu tenho estado a conversar no Brasil vai um pouco na contramão do meu pulso otimista. Eu sempre, então, antes de fazer a minha análise, como um médico, quando aborda um paciente, ele não vai chegar e dizer, como uma árvore de mau agouro, dizer, olha, a situação é ruim, cidadão, você está com o pé na cova. Não, o médico não faz isso, né? Ele, naturalmente, também não pode falsear o diagnóstico. Ele tem que dizer, olha, você está aqui com um problema, o problema tem esse nível de complexidade e gravidade, os riscos são mais ou menos assim, agora vamos lá, vamos agitar. Se você fizer as providências corretas e tal, e Deus é grande, vai dar tudo certo. Então, é mais ou menos a minha estrutura de reflexão aqui. Eu quero, antes de tudo, fazer um diagnóstico do problema dessa coisa adorada chamada Brasil, que é um amor não correspondido que eu tenho no meu peito, desde muito tempo antes. E hoje em dia eu tenho quase brincado, há um conterrâneo meu e do Adriano, cearense, humorista, eu sou um péssimo contador de piada, mas eu tenho me lembrado muito dessa piada que na boca do Tom Cavalcante é muito engraçada, acredite, e na minha fica pálida. Mas o que importa aqui é um pouco o que está acontecendo no olhar que eu tenho hoje sobre o Brasil, que é a história de um cachorro que o Tom Cavalcante comprou e botou o nome do cachorro de Pra Fora. E o cachorro pirou. Pirou, tem que ser internado no Hospital Psiquiátrico de Canino, que eu não sei se existe, a Carmen que deve saber, né, porque ele ficava dizendo para dentro, para fora, para dentro. E o pobre do cachorro, né, pirou. E mais ou menos assim eu estou diante da realidade brasileira. Se nós olharmos a propaganda oficial do país, nós não vamos ter a percepção minimamente correta do grave momento que o nosso país está vivendo no Brasil hoje. Não quer dizer, de novo, que haja nenhuma tragédia nas nossas circunstâncias e tal, embora tragédias possam ser identificadas. Nós estamos conversando hoje, mais de 130 brasileiros foram assassinados, mortos pela polícia do Rio de Janeiro, entre os quais 4 policiais, trabalhadores da causa da defesa da segurança da sociedade, como uma resposta tosca a um drama que a sociedade experimenta, que é a violência impune, que é o crime organizado, que é o domínio do território muito mais grave do que a Colômbia, que tinha um problema de domínio territorial rural, das Farc, que era uma guerrilha rural. No Brasil, nós temos mais de 1/4 do território brasileiro urbano controlado por facções criminosas. E há um terror que a sociedade está experimentando e uma demanda que a sociedade formula com toda a razão, derivada do medo e do terror que experimenta, de que as autoridades façam alguma coisa. E o faça alguma coisa, de vez em quando, é isso. Sobe o morro e senta a bala e tal, e alguma acha que está tudo certo, porque morreram 4 policiais e 130 outras pessoas, que a sociedade assustada, machucada, aterrorizada, acha que é tudo bandido. Quando uma sociedade minimamente razoável, né, reflete sobre esta forma de justiçamento, porque se um inocente, uma criança, um jovem, um adolescente, que podia ser nosso filho, né, está ali no meio dessa barbárie, já não justificaria essas coisas. Então, como eu estava dizendo, assim, o Brasil tem muitas tragédias, muitas acontecendo, mas dá para a gente ir tangendo, como a gente meio que se acostumou a ir fazendo.
Mas num debate como esse, em que a inteligência, né, do Grupo Otimista chama pessoas tão qualificadas, menos eu, naturalmente, eu sou um pouco mais vivido do que qualificado, para examinar as coisas, a gente tem que dar uma olhadinha e tentar entender as estatísticas do país mais com a nossa inteligência e menos com o nosso coração. Porque, para agravar muito ainda o que está acontecendo no país, nós estamos vivenciando uma polarização política extremamente oca, despolitizada, em que há uma guerra de paixões e ódios, em que a primeira vítima é a nossa inteligência, a nossa racionalidade, a nossa capacidade de discutir entre diferentes o olhar que nós deveríamos construir em conjunto, como nacionais, irmãos da mesma pátria, para a equação do nosso problema. Então, repare, nós acabamos de ouvir uma palestra aqui. Nessa palestra, está aqui um empreendimento se planejando, que vai mudar em 10 vezes o PIB de uma região pobre do semiárido do Nordeste, mas lá no diagnóstico, nós temos a informação de que há 20 anos atrás o Brasil importava do estrangeiro metade dos fertilizantes que usamos na mais portentosa agropecuária do mundo, que é a nossa. Hoje nós estamos importando 90%. E eu disse para o meu vizinho ali de cadeira e tal, eu disse, olha, isso aí é igual no Brasil para qualquer lugar que você queira olhar. O Brasil está se degradando, está se desconstituindo como sociedade ante nossa perplexidade, nossa passividade, ou, mais gravemente, nossa passionalidade, nossos ódios e paixões em que faz a gente defender o indefensável, dependendo se o patrocinador deste indefensável é o nosso bem-querer da política e tal. Nenhuma sociedade apaixonada por político está sadia, está extremamente doente. Uma sociedade que é apaixonada por político pode acreditar em uma sociedade muito gravemente doente. Porque a política é uma atividade complexa, contraditória, e ela existe exatamente para isso, para que a gente aborde a contradição com frieza, racionalidade, inteligência, método. E é isso que eu estou propondo para as pessoas. Então, vamos lá. Quem é adepto da propaganda oficial está informado hoje de que o Brasil está a pleno emprego, na prática. Então, nós estamos, o que não acontece em sociedade moderna nenhuma do planeta, só nós, uma sociedade atrasada, decadente, como nós estamos vivendo a pleno emprego. A Europa está vivendo um drama grave do desemprego estrutural, em que, na Espanha, por exemplo, se nós tomarmos os jovens de 18 a 25 anos, a taxa de desemprego se aproxima de 40%. Mas no Brasil, a propaganda oficial diz que nós estamos a pleno emprego. Claro que eles não estão mentindo assim tão despudoradamente. A fonte deles é o IBGE. Então, vamos bater na porta do IBGE e vamos compreender e fazer uma pergunta. Espera aí um pouquinho. A Espanha, a Alemanha, a Itália, países extremamente desenvolvidos, estão vivendo desemprego estrutural tremendo de imensas parcelas da população desabilitadas para as novas práticas que as tecnologias estão impondo e tal. Nós ouvimos vocês falarem em inteligência artificial, e o Brasil está vivendo sozinho a pleno emprego. Me explica aí, IBGE. Bom, quem faz como eu bater nessa porta vai encontrar a explicação. É que neste país, e somente aqui, se o cidadão está cliente de um programa fisiológico, assistencialista, da proteção das políticas sociais compensatórias, aqui se diz que ele está ocupado, portanto, não está desempregado. Pronto, a chave está aí. Sabe quantos brasileiros estão clientes hoje da maior política historicamente do planeta de assistencialismo e cobertura com políticas sociais compensatórias do mundo? 94 milhões de brasileiros. Vocês têm ideia do que é isso? 94 milhões de brasileiros estão hoje vivendo das políticas sociais compensatórias do assistencialismo oficial. Isso, evidentemente, para quem conhece o Brasil com o amor que eu tenho, sabe que, infelizmente, o BPC, o Bolsa Família, é a diferença de comer ou não comer com a criança, não é? Pobre dos rincões do país, das periferias do Brasil e tal. Portanto, eu não estou falando contra. Eu apenas estou constatando, a partir de uma metodologia, que isto é uma coisa completamente, estrategicamente patológica, doentia. O que bota uma nação para frente, para progredir, é o trabalho qualificado e decentemente remunerado. Agora, vamos lá, por outro ângulo.
Por que nós estamos a pleno emprego? É porque, na estatística brasileira, toda e qualquer ocupação significa emprego. E aí, veja bem, no Brasil, hoje, 38 de cada 100 trabalhadores e trabalhadoras, 38 de cada 100 trabalhadores e trabalhadoras estão na mais selvagem informalidade. Significa assim, se a gente chega na rodoviária aqui e passa um cidadão puxando uma carrocinha com lixo reciclado, que eles agora chamam, não é? Como é? Não, como é? Material reciclável. Então, bota aqui na coisa e tal, esse cidadão está empregado. Se de madrugada, chovendo ou fazendo frio no sul do Brasil, alguém está entregando um sanduíche do iFood para ganhar R$5 por vez, e se a corrente da motocicleta quebrar, essa pessoa fica 2, 3 dias sem renda nenhuma, nós temos 38 de cada 100 brasileiros na mais selvagem informalidade. A primeira consequência, agora já falando um pouco de economês, e eu não vou por aí hoje de jeito nenhum, é que com a metade da população, porque 38 de cada 100 na informalidade, 5,6 no desemprego que o IBGE reconhece que estão. E tem assim, se o brasileiro procurou emprego mês passado, ou deixou de procurar porque não bateu em tanta porta que se decepcionou, não tem mais dinheiro para o ônibus, etc., ele está numa categoria que o IBGE não chama de desemprego, chama de desalento. São mais 3%. Então, é 3% de desalento, mais 5,6% de desemprego, mais 38% de informalidade. Cavalheiros e damas, nós estamos falando que mais da metade da força de trabalho da nossa nação estão fora do ambiente formal de trabalho. Consequência econômica estratégica mais instantânea e grave. O Brasil tem uma das mais baixas produtividades do mundo. Então, você olha assim, a produtividade americana é 4, 5, 6 vezes a produtividade do brasileiro. Significa o quê? Que o brasileiro é um preguiçoso? Que o brasileiro demora mais tempo para fazer uma coisa igual que o americano demora menos tempo? Não. É que só se apura a produtividade pelo lado formal da economia. Então, você tem muito menos gente no campo formal da economia para gerar uma riqueza protocolarmente formal do que uma economia informal que não está capitalizada. Então, na verdade, o brasileiro que está na informalidade não conta para a produtividade. E sem produtividade, nós vamos tendo outros e graves sequelas para a questão estratégica do país. Vou mencionar aqui 2 breves sequelas assim. A primeira é a distorção do modelo tributário. Repare, o Exército, a Marinha Aeronáutica não é para todo mundo? Não é? O Exército, a Marinha Aeronáutica estão aí incondicionalmente para quem está empregado, para quem não está empregado, para quem tem salário alto, para quem está, estão aí todos eles. As estradas não são feitas para todo mundo? Quem usa, quem não usa, quem vai de ônibus, ou quem vai de bicicleta, quem vai a pé e tal. Pois bem, se estas grandes despesas públicas são para todo mundo, metade da economia não estão contribuindo para o financiamento. E você tem que pagar os custos fixos do Estado, aonde? Onerando o setor formal da economia. Portanto, em tese, é só uma grosseira ilação, que não é bem assim, porque tem proporcionalidade, tem equidade e tal. Em tese, a carga tributária brasileira podia ser metade da atual, se todo mundo tivesse pagando igual a sua cotinha e tal. Então, assim, são sequelas tremendas que vão mostrando a patologia da forma com que se organizam ou se não organizam, se administram da mão para a boca, no empirismo, na tentativa-erro, na improvisação, na irresponsabilidade, a economia política do Brasil. Agora vamos lá. Isto é da agora? Isso é algum rancor, alguma crítica mais azeda que eu tenho ao atual governo? Não, eu critico todos os governos, com exceção de 2. Um foi o Itamar Franco, que eu ajudei, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real, porque eu via nele e não errei a disposição séria de fazer o que tinha que ser feito pelo país em favor das maiorias populares do Brasil. E o outro foi o Lula, no primeiro mandato, de que eu também fui ministro. E eu via nele também a vontade verdadeira, embora muito desqualificada, empírica, mas assim, havia ali uma energia de fazer as coisas direito pelo país. E o resto eu sou oposição a todos, a todos os governos. E não é por eles, é porque eu defendo uma concepção e o Brasil não está sendo bem servido, como eu tentarei demonstrar
hoje aqui ainda. Primeira, então, questão, não é uma particular crítica à atual conjuntura brasileira. É uma coisa modelar que vem de um olhar sobre todas as coisas do país. Vamos lá. Primeiro, o Brasil, e a minha mulher já está cansada de tanto ouvir esse argumento, mas eu quero, especialmente para o jovem que está descrente, que está, enfim, sendo bombardeado todo dia com pessimismo, com a vontade. Sabe quantos brasileiros jovens, se pudessem, iriam embora do Brasil hoje? Pesquisas oficiais feitas pelos institutos mais críveis do país, 72%. 72% dos jovens perguntados se tivesse oportunidade gostariam de ir embora do Brasil. Então, em homenagem a eles, em homenagem aos jovens brasileiros, eu lembro que esta realidade medíocre, corrompida, não é a história real do Brasil. Veja bem, entre 1930, quando o Brasil fez uma revolução, que inclusive deu direito às mulheres de votar, que inclusive cria os sindicatos, que cria a legislação de proteção ao trabalho, que cria o BNDES, que cria a Petrobras, que cria a Eletrobras, que cria, enfim, o DASP, que cria o Brasil moderno, essa revolução, a Revolução de 30. Em 1979, o Brasil foi o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. A China de hoje, que é essa coisa que chama a atenção de todo mundo no planeta, precisará ainda de mais 10 anos ou 15, crescendo acima de 7%, 8% ao ano para bater o recorde brasileiro. Nós crescemos uma média de 7,5% durante quase meio século. Quando a gente sai daqui e vai para as universidades no estrangeiro, eles conversando comigo, eles falam sobre o milagre brasileiro. E me perguntam, o que é que houve? Milagre brasileiro, e o professor Delfiné dizia, ora, milagre é efeito sem causa. E a gente sabe bastante bem, e ele tem toda a razão, de que o chamado milagre brasileiro teve causa. E foi uma forma de organizar a economia política do país, um jeito de organizar o consenso das forças, das energias privadas, públicas, empresariais, dos trabalhadores, dos artistas, dos intelectuais, na mesma convergência, nem que fosse para criticar, mas a metodologia era a mesma. Deu tudo certo nessa época, é uma coisa impressionante quando a gente recupera, eu menciono isso no meu livro, de novo, pensando no jovem. Caramba, o Brasil, entre 1950 e 1979, chegou a crescer, em algumas ocasiões, 15% ao ano. E as coisas davam tão certo em todos os ângulos, é isso que eu disse para eles, está tudo errado hoje em dia. E na época dava tudo certo. Olha aqui, o Brasil foi campeão de futebol a primeira vez em 58. O Brasil foi bicampeão a segunda vez em 62, 4 aninhos depois. O Brasil foi campeão de futebol, tricampeão, e trouxe a taça Jules Rimet, que roubaram e derreteram depois, em 1970. O Brasil criou um ritmo musical. Veja ver se pode, o gênio, o talento cultural brasileiro. Nós criamos um ritmo musical que hoje vem built-in nos teclados feitos no Japão, ou na Alemanha, ou na Itália, chamado Bossa Nova. O Brasil criou isso nessa época. O Brasil ganhou o Festival de Cannes com Glauber Rocha, era o cinema novo, era uma linguagem caríssima, o cinema é uma linguagem muito cara. E o Brasil fez um cinema absolutamente comovente para o mundo admirar e bater palma. O cinema novo foi criado nessa data, nessa época, porque esta emulação ela contamina a energia, a imaginação do país, a crença em si mesmo do país. Mas tem mais coisa, a Esther Bueno foi campeã mundial de tênis. O Éder Joffre foi campeão mundial de boxe. Era onde o Brasil se metia, dava certo, éramos nós e não tinha para ninguém. Portanto, jovens, qual é o problema? O céu, abençoado pela nossa tradição cristã, do Cruzeiro do Sul, é o mesmo. O chão é hoje muitas vezes melhor do que o chão desse tempo. Por quê? Porque o chão desse tempo não se sabia que nós tínhamos petróleo. O Brasil era dependente 100% de petróleo. Hoje o Brasil é exportador de mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia. O chão era muito mais rico hoje do que era no passado, porque nós não tínhamos nem sequer noção, para além do petróleo, da província mineral extraordinária que nós somos. E é todo dia surpresa nova. Agora está se falando em terras raras, não sei o que e tal. Manca quem é o país que tem mais terras raras do mundo. É o nosso Brasilzinho
de açúcar aqui. De novo, o que é que nós estamos fazendo com isso? Nada. Para não dizer aquela coisa P nenhuma, que é como o sangue vai chegando, eu já vou tendo vontade de dizer, não temos nada, pelo contrário, esse negócio de charme, não sei o quê, que deu um liga, parece um negócio né, enfim, do Lula com o Trump e tal, isso é terras raras sendo entregue por baixo dos panos. Banco Valentão, a defesa da soberania, e entrega as terras raras, eu sei o que eu estou falando. Acabou de comprar 11 helicópteros vencidos tecnologicamente, sem licitação, dos Estados Unidos. E não estão pagando os caça Gripen que transferiram 100% da tecnologia, última geração, que os suecos acertaram conosco. Quase entregam a Embrapa, estão destruindo a Avibraz, que é tecnologia de defesa de última geração. Tem nada de soberania, o Brasil não tem poder para dizer não a nada nem a ninguém. Só para vocês terem ideia, 80% dos remédios que nós tomamos, desde a mais sofisticada ampola de anticâncer mais moderna até o trivial Tilenol, o Brasil importa tudo do estrangeiro. Fechou a torneira, o Brasil não tem Tilenol para dor de cabeça, nem para tirar a febre de uma criança. Então, repare, o que aconteceu? Para um país ser esse exemplo extraordinário de êxito em todos os flancos, mas especialmente no econômico, viramos do zero, viramos a 15ª economia industrial do planeta, para hoje sermos um país que cresce 2% ao ano há 30 anos. Isso, assim, estatística é um bicho perigoso, que nem as estatísticas do IBGE. Entre 2010 e 2020, o Brasil cresceu, sabe quantos por cento? 0. Sabe quando foi que houve isso na história desse país? Nunca. Estatisticamente, o Brasil passou uma década inteira crescendo 0. 0 não é maneira de dizer, não, é 0. E depois passamos a crescer 2,5, 2,3, 2 e tal e tal. Que não é nem de longe suficiente para cobrir os ganhos de produtividade que nós precisamos fazer, nem para cobrir a chegada dos jovens ao mercado de trabalho, muito menos para cobrir o desequilíbrio fiscal monstruoso que está lavrando para os nossos filhos e netos uma crise agônica absolutamente grave. E se as pessoas querem desconhecer isso, que desconheçam. Eu terei a alegria, no meu túmulo, nas minhas memórias, de que o meu neto diz assim, meu avô já dizia, velhinho estava lá, a mulher do piolho, olha, estão quebrando o país, não sei o que e tal. Todo mundo vai ver. Eu estou sendo acossado pelo mundo oficial, dizer que eu trabalho com números imprecisos e tal, que não é bem assim e tal. Então, eu agora estou trazendo a minha inteligência artificial para minhas palestras. Depois eu vou fazer um negócio bonito desse aí, PowerPoint e tal, mas é só uns números para vocês verem o que é que eu estou querendo falar, não sobre hoje, mas sobre a decadência do Brasil nos últimos 25 anos. No mínimo 25 anos. Olha aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui a comparação prática entre o que o Brasil cresceu e o que a China cresceu. Vejam bem, o mesmo mundo, eu peguei o ano que eu arbitro que nós retomamos a democracia, 1985. A gente não ficar mais botando culpa na ditadura. Teve suas culpas, mas vou botar agora só da democracia para cá. E não é por causa da democracia, é por causa da malversação que a política brasileira está fazendo da democracia. Vejam bem, em 1985, e sob o ponto de vista do tempo histórico, é ontem, o Brasil tinha um PIB de 835 bilhões e 790 milhões de dólares. Pronto, petezada, está aqui o número oficial do Banco Mundial, até na fração dos milhões. Tá certo? Então, era 835 bilhões o PIB brasileiro. O da China era de 710 bilhões e 800 milhões. Vocês perceberam? A China, naquela data, tinha 800 milhões de habitantes. O Brasil tinha 130 milhões de habitantes. O PIB brasileiro, em 85, era maior do que o da China, 835 bilhões e 790 milhões. A China tinha um PIB com 800 milhões de habitantes, de 710 bilhões e 80 milhões. Em 2024, que é o último ano que nós temos, 25 não acabou ainda, o PIB brasileiro passa a 2 trilhões e 27 bilhões e 680 milhões de reais. Aumentou 1,5 vezes. Em valor constante, o PIB
Entre 85 e 2024, o PIB brasileiro, a população passa para 206 milhões, nós aumentamos 1,5 vezes. Ou seja, nós estamos empobrecendo por cabeça, que é o que importa. Se a distribuição de renda fosse ideal, nós estamos empobrecendo. Mas ela aqui é pior, ela é muito piormente distribuída do que qualquer outro lugar do mundo. Vejam a China. Em 2024, a China tinha um PIB de 18 trilhões 488 bilhões de reais. Ouviram? O Brasil tem um PIB de 2 trilhões, a China tem um PIB de 18 trilhões, na mesma época. A China cresceu 26 vezes o PIB no mesmo período. Será que não é possível que a gente não veja que tem uma coisa errada? O mundo é o mesmo. O mundo é o mesmo. As crises, as oscilações dos preços de commodity, as questões de guerra, de geopolítica, são as mesmas. Por que o Brasil cresce 1,5 vezes, 2 vezes o PIB e a China cresce 26 vezes? Creiam, a China só experimenta isso aqui quando funda um capitalismo turbo produtivo, mantendo um Estado poderoso. Ou seja, é a junção da iniciativa privada com o Estado poderoso que explica essa equação e não a burrice brasileira da prostração ideológica ao neoliberalismo, com casca e tudo, e pior, com a questão do financismo, com o que eu vou concluir a nossa conversa hoje. Nós ouvimos falar aqui em criança, em abastecimento d'água, em conflito distributivo, em orçamento, deputada Paula. Orçamento, nós estamos ali, orçamento e tal. E este é o ponto. Este é o ponto. Sabe quanto o Brasil está destinando à segurança pública para homenagear as vítimas desta violência pelo Brasil lá fora e especialmente aos do Rio de Janeiro? Sabe quanto a União Federal aplicou em segurança pública nos últimos 12 meses? 2,2 bilhões de reais do Fundo Nacional. 2,2 bilhões de reais para um país da dimensão continental, em que, a se perguntar à população, a segurança pública é o mais grave dos problemas. 2,2 bilhões. Sabe quanto é a verba de propaganda no mesmo período considerado? 3 bilhões e 500 milhões de reais. Aqui que se define o que é prioridade. Prioridade não é papo furado de político. Sabe, todo político fala em educação, saúde, emprego, moradia, não sei o que. E por que não acontece? Por quê? Porque não transforma a palavra em gesto. E o gesto concreto para um povo que não seja apaixonado de forma imbecilóide pelos políticos é examinar esse conflito distributivo, porque não tem conversa. Briga por dinheiro sempre vai ser um problema grave na humanidade. Quando se construiu a ideia de parlamento no passado, na velha Inglaterra, a primeira Constituição, que é a Carta Magna, a ideia básica é criar um controle coletivo ao poder de tributação do rei e à definição de alocação do dinheiro pelo rei, pelo poder absoluto. Nós aqui, repare, o que é que nós estamos fazendo? Há uma espécie de deep state, há uma espécie de governo real, para traduzir aqui, fora da democracia brasileira, que é uma grande aliança que eu chamo de plutocrata-cleptocrata. Mas, para traduzir essas palavras que vêm do grego, é uma aliança entre os barões e os ladrões do país. Então, pode rir, porque é uma tradução de cleptocratas e tal. Então, esta aliança cleptocrata e cleptocrata, que é dos ladrões, e do baronato, que é o plutocrata, simplesmente subtraiu do orçamento brasileiro a conta mais alta de todas. Sabe qual é a maior conta do orçamento público brasileiro? Era, até muito recentemente, a Previdência Social. Mas agora nós estamos arrochando o salário mínimo, e a propaganda oficial fala que o salário está melhorando. Deixa eu dizer para vocês concretamente, a maior economia das Américas, depois do Canadá, depois dos Estados Unidos, Canadá, inclusive, é o Brasil. Só perdemos aqui para os Estados Unidos. Pois nós temos o segundo pior salário mínimo das Américas. O pior do que o Brasil, só o da Venezuela, que é um país mergulhado numa tragédia, enfim, de toda a natureza, econômica, política, moral, narcotráfico,
confusão internacional, monocultura de petróleo, tudo que não presta está acontecendo lá. Pois bem, lá eles têm um salário mínimo pior do que o nosso. O resto, todo mundo. Eu pergunto, o que explica que o salário mínimo do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia seja maior do que o do Brasil? Enquanto se fala que nós temos um governo de esquerda, o 5º mandato. Isso é que é definição orçamentária. Não é a economia brasileira. O problema aqui é a finança pública arruinada. Então, repare, sabe o que está acontecendo? Hoje, a conta de juros, que ninguém sabe, a imprensa não divulga, não se trata do assunto, é como se fosse um dinheiro que vem de Marte e vai ser alocado em Vênus, com o 3i Atlas, né, fazendo o transporte, que é o cometa que estão dizendo que pode ser uma belonave alienígena. Não, nós estamos nos distraindo com tudo. Pois bem, R$1 trilhão. É até de tapioca, R$1 trilhão é a conta de juros nos últimos 12 meses. Então, repare, quando você termina o mês, você tem seu salário e tem suas contas. Uma parte delas é o que a gente chama de gasto corrente. O que é o gasto corrente? Água, luz, telefone, comida, supermercado, farmácia, mensalidade escolar da criança, não é? Tem os gastos correntes. Mas você não tem que pagar o boleto do carro próprio que você comprou, a prestação, você não tem que pagar a prestação do cartão de crédito que você parcelou e está se ferrando com o maior juro do mundo, quase 500% de juro ao ano, enquanto a mesma matriz, American Express, Visa, cobra 30% de juro ao ano nos Estados Unidos, a sua matriz aqui cobra 500%. Acobertado e protegido pelo governo brasileiro, porque é um efeito cartel. Então, repare, aqui na conta do Brasil é a mesma coisa, a gente paga o salário dos funcionários, paga os aposentados, paga não sei o que e tal, e juro da dívida. Eles excluem R$1 trilhão, porque se o povo souber que as universidades hoje estão recebendo metade do que recebiam em valores reais em 2014, se eles souberem que a Polícia Federal está fazendo lobby da imprensa, avisando que vai faltar dinheiro para emissão de passaporte, na véspera da classe média viajar para a Disney, né, em dezembro, por falta de dinheiro, o povo vai se revoltar. Mas não, esse assunto não é tratado porque a mídia brasileira, a grande mídia nacional, a imprensa nacional, é controlada por 5 famílias, todas elas beneficiárias do rentismo. Os artistas, etc., não são más pessoas, não. Por que são todos do mesmo lado? Porque, para eles, a democracia é uma abstração. Eles não têm demanda sobre saúde pública, eles têm plano de saúde internacional. Eles não têm problema de educação pública, porque eles têm mensalidade escolar privada nas escolas bilíngues do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eles não têm problema de segurança, por quê? Porque eles têm carro blindado e condomínios armados até o dente para a proteção deles na Barra da Tijuca. Então, para eles, a democracia é essa abstração, em que a maleducação de um é causa bastante para você perdoar toda a esculhambação e roubalheira do outro. E pronto. Enquanto esses assuntos aqui são assuntos menores, secundários. R$1 trilhão de juro. Ora, por quê? Para onde é que vão esses R$1 trilhão de juro? Vão para os rentistas. Vão para os rentistas. Os bancos pegam o seu pedaço, mas distribuem para os rentistas, para os especuladores, que são 10 mil famílias no Brasil que dão as cartas na chamada sociedade civil brasileira. Isso tem jeito? Tem, mas está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque, economicamente, como o Brasil está em déficit, esse R$1 trilhão por ano, que não são pagos, vira dívida nova. Então, a dívida cresce R$1 trilhão por ano. Ora, R$1 trilhão é quase 6%, 7% do PIB. E a economia? Olhando para trás, as estatísticas, olhando para trás na propaganda oficial, o governo está alegando que o Brasil está crescendo a 3%. Quando você olha, aí vai ver, o Brasil tem uma desigualdade profunda, e qual seja, você tem a safra no primeiro trimestre, que é o agropecuária, bons preços internacionais, não sei o que e tal, você cresce 12%. Aí 12% como proporção do PIB vira lá 1 ponto. Então já está precificado, ainda que a indústria esteja acabada, os serviços estejam liquidados, não sei o que e tal, a agropecuária bota 1% no ano, estatisticamente. Depois você tem o consumo das famílias. Então você tem o consumo das famílias está indo basicamente para esses 94 milhões de clientes das políticas sociais compensatórias. É muito doentio que um país dependa do consumo das famílias por política social compensatória,
Porque na crise fiscal isso é apertado e essa ferramenta... Olha, quero agradecer muito a todos e todas vocês que nos acompanharam ao longo dessa manhã, desse começo de tarde. O nosso evento vai terminando por aqui, não sem antes a gente agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, o Sistema FIEC, o Grupo Aço Cearense, o Projeto Santa Quitéria, a Servitec e a Apvida. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui presencialmente, a todo mundo que assistiu esse evento pela TV Otimista. Foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.